Agora, quero falar para vocês sobre princípio ativo. O princípio ativo, olha só, são componentes químicos que são produzidos pela planta. A própria planta produz algumas componentes, algumas substâncias químicas, a planta produz para uso dela mesma, né? Então, a planta produz para usar como proteção, alecrim, delícia, né? Para proteção dela mesma, para afastar os insetos. Nós sabemos que a planta, ela produz uma flor, um fruto, e o fruto é a proteção da semente. O objetivo do fruto é a semente que vai fazer com que essa árvore procrie. O bichinho vem, come a fruta e vai jogar a semente longe, quando ele vai fazer cocô nas sementinhas lá longe. E essa sementinha vai brotar. Mas a semente só está apta para gerar outra planta quando ela está madura. Para isso é necessário que o fruto fique maduro. Para que o animal não coma o fruto verde, ela produz algumas substâncias, como taninos, por exemplo, que deixa a fruta ruim, amarga, né, apertosa. Então, o bicho não come, o homem não come, deixa para comer quando estiver madura. Então, princípio ativo são elementos, componentes químicos que a própria planta produz para uso dela, para sua nutrição ou para sua defesa. Ok. E esses princípios ativos, eles são divididos de acordo com a natureza do seu princípio ativo. Então, por exemplo, ácidos orgânicos. Várias plantas têm ácidos. Né? Ácido málico, por exemplo, da maçã, é bom para a pele. Então, a gente faz um extrato de ácido málico, porque ele é remineralizante. Então, olha que bacana. Podem ser alcaloides, antraquinonas, cumarinas, flavonoides, glicosídeos, mucilagens, óleos essenciais, resinas, saponinas, taninos, minerais, vitaminas, né? Essas são as substâncias que estão na planta. Mas como é que eu uso isso na planta? Se eu quero usar, por exemplo, óleos essenciais, ele precisa ser retirado da planta para que eu use. O óleo essencial, ele é retirado principalmente através de um sistema chamado arrasto, onde você coloca água no recipiente, depois na parte de cima as folhas, pétalas, flores, né? Aquela água ferve, o vapor passa por ali, passa por uma serpentina, vai ser resfriada e vai pingar lá do outro lado. Lá do outro lado vai sair o hidrolato, que é a água com as propriedades da planta, e um pouquinho de óleo. Por isso o óleo essencial é tão caro. Você precisa de quilos de flor ou de folha para tirar ml de óleo essencial. Mas o óleo essencial traz muita propriedade para um sabonete, se você puder usar. Geralmente quem são os veganos preferem usar o óleo essencial, mas isso encarece bastante o sabonete. Quem gosta, quem pode, usa. E é um sabonete excelente, mas que fica muito caro, porque 10 ml dos óleos essenciais mais comuns de plantas que tem muito aqui no Brasil, como o alecrim, mesmo como a lavanda ou a folha do eucalipto, custam 10 ml pelo menos R$50. É caro o óleo essencial. Então 10 ml é um vidrinho muito pequeno. E nós podemos usar saponina. Na nossa base já tem saponina. Saponina é o quê? É a substância, né, que faz espuma. A nossa base, a base que eu uso, 85% dela é de óleo de coco palmiste. E o óleo de palma, esse óleo de palma, ele tem muita saponina. Então a nossa base, ela já espuma naturalmente. Se você quiser usá-la sem fazer uso do lauril, dá. Ela é uma base que já tem uma espumação boa. Mas se você adicionar muitas propriedades, se você colocar óleos e manteigas, provavelmente você vai precisar colocar um pouquinho de lauril se você quiser espuma, porque não vai ter. Então, se eu quero minerais, vitaminas,
né? Se eu quero as propriedades, por exemplo, as propriedades analgésicas, né? As analgésicas, calmantes da pele, né? Eu preciso de algumas substâncias que têm alcaloides. Então eu preciso escolher quais são as plantas que eu vou usar. Se eu quero que seja anti-inflamatório, por exemplo, então eu preciso de flavonoides. Quais são as plantas que eu sei que tem flavonoides? A calêndula tem, essa aqui é calêndula. Então eu vou escolher uma. O maracujá também tem flavonoides. Então eu posso fazer um extrato de maracujá para usar no meu sabonete. Então eu preciso descobrir, de acordo com a propriedade que eu quero, qual é a planta que me apresenta aquela substância que vai me dar aquela propriedade. Então, a mucilagem, por exemplo, é o gel que eu tiro das folhas, da babosa, por exemplo. Então, preciso ver onde é que está, quais são os princípios ativos que eu desejo, qual é a planta que tem. Ok, então agora eu vou falar como é que eu tiro isso. Olha, como é que eu preciso? Esse daqui, ó, novinho, ó, essa garrafa, aqui tem meio litro de tintura de barbatimão. Eu faço para usar no meu sabonete de barbatimão. Eu tenho aqui, ó, um pouco de barbatimão em pó, que eu uso para o sabonete, mas eu compro a casca do barbatimão aqui próximo da minha casa, aqui na minha cidade, eu não encontro o barbatimão na árvore, in natura. Então eu compro a casca e eu faço a minha tintura. E eu uso, aqui tem o pó de barbatimão e aqui tem ele bem coadinho numa peneira bem fininha, porque eu coloco também um pouquinho do pó do barbatimão no meu sabonete, para ele ficar um pouquinho esfoliante, mas é bem pouquinho mesmo, tipo 5, 10 gramas, dependendo, para 1 quilo de sabonete. Então é bem pouquinho. Se eu quero o princípio ativo da erva doce, então eu vou usar sementes de erva doce e eu vou fazer a minha tintura, ou o alecrim, ou a camomila, ou a calêndula, seja o que for. Eu posso fazer extraindo com o óleo, com o álcool. Aqui eu tenho álcool 90 a 90 graus, aqui tem também a 90, e depois eu transformo ele num álcool 70, e porque o álcool é o extrator mais eficiente que tem, aí eu coloco a minha planta no álcool e deixo por um determinado tempo. Se for folha fresca, menos tempo, se for semente, raiz ou casca, por mais tempo, E eu faço, depois eu retiro, coo, filtro num filtro de café, guardo para uso na saboaria. Tenho aqui os comprados, Aqui tem um extrato glicerinado de aloe vera, que eu não sei fazer, então eu compro. E aqui eu tenho um extrato glicerinado de 7 ervas, porque eu não tenho as 7 ervas, então eu compro também. Mas tudo que eu posso fazer, eu faço. Então, qual a diferença de tintura e de extrato? A tintura é uma tintura alcoólica, onde eu uso o álcool para extrair o princípio ativo das plantas para usar no sabonete. Posso usar numa determinada proporção que seja segura. E o extrato glicerinado também posso fazer, só que como extrator do princípio ativo, em vez de usar o álcool, eu uso a glicerina bidestilada. Então eu pego a planta que eu quero fazer meu extrato glicerinado, coloco num frasco aberto, coloco a glicerina, fecho, eu posso embalar, eu tenho uns saquinhos pretos de pano que eu fiz e eu deixo dentro do saquinho preto. Ou então, e dentro de um armário escuro. Quanto mais eu puder deixar ele afastado da luz, melhor. Todo esse processo de extração do princípio ativo, ele acontece melhor no escuro. Então, a gente deixa ele lá escuro por 7, por 15, por 21 dias, dependendo do extrato que eu tô fazendo. Cada um é um tempo diferente. Então, beleza. Quando tá pronto, eu posso usar no meu sabonete. E eu que fiz. Poderia ter comprado? Poderia. Mas, às vezes é longe, às vezes é difícil. Às vezes o frete é caro.
Se eu puder fazer, eu faço. Tudo que você puder fazer na sua casa é melhor, até porque você sabe a procedência. Você colhe a planta, você higieniza a planta, você desidrata, você participa de todos os processos. E isso faz com que você se encante cada vez mais com a saboaria. Faz com que você se encante cada vez mais com os seus sabonetes. E faz com que você defenda a boa qualidade do seu sabonete com unhas e dentes quando você for vender. Ninguém vai te questionar quando você falar, olha, meu sabonete de açafrão vai trazer para sua pele esse benefício, esse. E você souber disso, você vai falar com propriedade, você vai falar com autoridade, porque você vai saber o que aquele sabonete vai produzir na pele da pessoa. E se a pessoa falar, mas eu usei e irritou minha pele, ou você tem alergia a esse produto, né? Ou você tem alergia a essa planta e não sabia, descobriu agora, ou o que provocou essa irritação foi outra coisa que não foi o sabonete. Eu não conheço nenhum caso onde o sabonete tenha causado irritação. Não conheço nenhum. Pelo contrário, conheço muitos casos onde a irritação foi aliviada depois do uso de sabonetes com propriedades específicas para aquele caso. Bom, pessoal, é isso. Eu tava com muita vontade de falar sobre isso, porque eu sempre falo, sabonete com propriedade tal, sabonete com propriedade tal, aí eu pensei, será que as pessoas sabem, né? Será que tá todo mundo consciente do que é propriedade e do que é princípio ativo? Princípio ativo são componentes químicos que a planta produz para sua defesa ou para sua nutrição, né? Propriedades é aquilo que vai dar uma característica para o seu sabonete através do uso do princípio ativo. Você retira o princípio ativo, nesse caso o barbatimão, retira o princípio ativo da casca do barbatimão, adiciona ao sabonete, deixa eu ver, aqui, vou até mostrar meu sabonete de barbatimão, olha que tamanho, cheiroso, como esse aqui é um sabonete íntimo, então a gente coloca um cheirinho bem suave, né? Esse sabonete tem as propriedades que eu coloquei com essa tintura e essa tintura tirou o princípio ativo dessa casca. Então, o princípio ativo dessa casca está aqui, trazendo, né, uma sensação de higiene, auxiliando na prevenção de doenças da região íntima, mas tem também o sabonete facial de barbatimão, que vai fazer o quê? Fechar os poros e trazer uma limpeza profunda. Gente, isso não é fantástico? Não é delicioso saber que nós temos a liberdade de criar o nosso próprio sabonete? Né? Bom, meus amigos e minhas amigas, por hoje era isso que eu queria falar para vocês e com certeza nos vemos num outro dia. Até lá!